Bom dia, bom dia! Que bom chegar até você, família Canção Nova. Está no ar, sorrindo pra vida. 30 de junho de 2026. Esse dia lindo que você já contempla aqui atrás, o nosso cenário natural na Chácara de Santa Cruz. Um céu azul, sol que já brilha aqui nesse Vale do Paraíba. E daqui também nós desejamos para você que a luz de Deus ilumine a sua vida, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo envolva agora o seu coração e que a alegria do Senhor seja a nossa força no dia de hoje. Isso mesmo. Nós queremos louvar, bendizer a Deus. Eu falei errado a data, gente. Hoje é 1º de julho, gente. Começando o novo mês. É que eu fiquei com o projeto da Minha Almas na cabeça. Mas hoje é novo mês. Um mês lindo que eu amo muito, que é uma das minhas devoções. Preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos clamar sobre nós hoje o sangue de Jesus, sobre a nossa casa, a nossa família, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Que um círculo do sangue de Jesus nos envolva hoje, guardando a cada um de nós e protegendo também. Eu sei que você está na expectativa para saber como foi, Patrícia, o projeto da Minha Almas. Já. Nós também estamos nessa expectativa. Ontem foi um dia lindo, de muita movimentação, da família Canção Nova, dos missionários, dos nossos colaboradores, nos nossos grupos internos, né, de WhatsApp, aqui as pessoas mandando comprovante, uma incentivando a outra. Eu tenho certeza que você fez isso também, né? Ontem eu recebi várias pessoas mandando para mim, Patrícia, olha meu algo a mais da minha família. Então isso nos anima, isso nos alegra. E independente do resultado, ver a luta, o amor de cada um pela Canção Nova, isso já nos incentiva. E nós não somos de perder o ânimo, não é? Nós seguimos em frente sempre evangelizando, porque essa é a nossa missão, salvar almas para Deus. Quero dar um bom dia para toda a equipe aqui por trás das câmeras, os nossos cinegrafistas, nossa produção e também o pessoal ali do Twitter, os operadores da rede Canção Nova de rádio. Tem muita gente agora nos ouvindo pela Rádio Canção Nova, Rádio do Senhor, no Brasil inteiro e além Brasil também. Ontem lá na rádio a gente recebia a participação da minha xará, Patrícia, lá da Suíça, dizendo por que ela ajudava a Canção Nova. Então a gente chega onde muitas vezes nem imaginamos, não é verdade? Por isso que o Sistema Canção Nova de Comunicação não pode parar, família Canção Nova. E eu quero acolher você que nos acompanha agora pelo CN Plus, você que está acompanhando também pelo YouTube da TV ao vivo nesse momento. Que Deus abençoe você. E quero começar a acolher os meus irmãos aqui da bancada também com muita alegria. Sempre que ela vem, você fica feliz. Eu sei. Ana Lúcia. Eu também fico feliz toda vez que estou por aqui. Pati, trago um abraço do povo do Rio de Janeiro. Sexta-feira passada, eu estive junto com a comunidade Canção Nova em Campos dos Goytacazes, em um chá da tarde muito especial em prol do projeto da Minha Almas. Foi lindo, estava lotado, nós cantamos, rezamos e comemos. Só comida gostosa desse povo aí de Campos. Meu abraço para a Roberta, da comunidade lá, que levantou essa iniciativa em prol do projeto. De lá nós fomos para Santo Amaro, que é um distrito de Campos dos Goytacazes. A igreja também estava lotada. Aliás, em Campos tinha o Padre Romário, que acompanha a comunidade, e lá em Santo Amaro o Padre Renan. Meu abraço carinhoso para o Padre Romário e para o Padre Renan. Aliás, ontem o povo de Santo Amaro me disse, Ana, estamos aqui mobilizando a comunidade, fazendo um algo a mais para fechar a campanha do projeto da Minha Almas. Eu trouxe generosos, já deixei ontem mesmo no clube. Legal. E de lá nós fomos para Macaé. Estivemos em Macaé, comi comidinha da minha mamãe, que mora em Macaé, né? Na festa de São Pedro. Meu abraço para o Padre Sérgio, lá da paróquia São Pedro. E foi lindo a movimentação de que é preciso que as festas católicas, festas de paróquia, voltem a ter programação católica. É o dia da programação católica, o dia que mais enche a festa da paróquia. Estava lotada a praça e lotada de um povo que queria rezar. Isso que foi lindo de ver. Sim. Um povo com a mão para cima, clamando o Espírito Santo. Meu abraço para a banda Iesus, que me acompanhou lá. A banda Iesus, Pati, foi uma banda que eu ia no show deles antes de vir para a Canção Nova.
E agora tive a oportunidade de dividir meu ministério com eles nessa noite inesquecível. Como foi bom encontrar o povo da Bandieso, o Padre Sérgio, a minha mãe nem se fala, né? A Luciana estava junto comigo e a gente aproveitou a comidinha da mamãe. Minha mãe faz uma farofa, aquela farofinha de mãe. Não fala não, Nossa, nessa hora da manhã. aquele feijãozinho carioca, Ai, que delícia. coisa de mãe, né? Então nós matamos saudade e evangelizamos nesses 3 lugares. Campos dos Goitacazes, Santa Amaro e Macaé. Um abraço carinhoso para todos aqueles que me encontraram e que mandaram um abraço aqui para o Sorrindo para a Vida, que acompanham, que estão torcendo pelo projeto Dai-me Almas. Muito obrigado, muito obrigado. Foi lindo estar com vocês. E no próximo final de semana tem PHN. É verdade. Eu já estarei aqui junto com vocês. Esse mês todo eu vou estar aqui, acampamento do PHN, acampamento Livrai-nos do Mal, junto com o Padre Bruno, Ironi, Xanda. Vai ser lindo demais. Depois nós teremos o acampamento para casais, eu vou estar aqui também. E no domingo do acampamento para casais eu vou para São José dos Campos, para o Canção Nova Abraça Vale. Então, ó, já fica um mês de convite para você. Vem estar junto com a gente. Cachoeira Paulista, fez um tour pelo Rio de Foi, Janeiro, foi né? mesmo, Que foi. benção, aquele beijo pro povo do Rio que eu amo muito, né? Morei 7 anos lá, tem muita história. Sapo, bom dia! Maravilha, maravilha. Rio de Janeiro é ótimo, né? Não é uma Ele é benção. bom demais. Eu também morei. Morou? Morei 12 anos. Olha. Morei na Cinelândia. Olha, que chique, hein? É chique. Então, isso eu mandar um abraço aqui. Hoje está fazendo aniversário. Inclusive, ela mandou uma doação ontem aqui para o nosso projeto da M Almas, que é o marido da Angélica, é o Apolo. E é legal que é aniversário do pai e do filho. Que legal. Mesmo dia. Deixa eu ver aqui, ó, o nome do pai é o Apolo, aniversário do meu filho, e Magno. Apolo, Amarildo e Magno. É isso aí. Feliz aniversário para vocês. Eles estão sempre por aqui, viu? Estão sempre por aqui, sempre está passeando por aqui pela Canção Nova. É isso aí, vamos aguardar nosso projeto Dai-me Almas hoje. Isso. Deve ter uma surpresa. Surpresa boa, né? Estamos esperando a surpresa boa e mandar aquele abraço para Silvana, esposa do Sapo, que todo dia ela tá acompanha. ligada, tá passando roupa uma hora dessa, assistindo Sorrindo para a Vida. Ela detesta passar roupa, é isso aí. Amiga, oferece, né? A gente oferece. A gente tem, dona de casa, né? Tem aquele servicinho sempre, algum deles que a gente não curte muito, né? Mas a gente vai fazendo e oferecendo também pela salvação aí das almas. É o que a gente aprende com os santos também. Eu estava procurando, Sapo, porque ontem alguém também me mandou aqui o comprovante ajudando o projeto da M Almas, e um dos motivos foi você, foi os seus acordes, que ele falou que ia doar por causa do Sapo. Eu vou encontrar ainda até o final do programa, tá bom? Deus lhe pague. Ai, que lindo. E ele está de volta, gente. Padre Adriano Zandoná, Bom dia, Patrícia. Deus Bem-vindo. Tudo abençoe. bem? Graças a Deus, tudo bem, meus irmãos. Deus abençoe a todos aqui na nossa bancada. Quem está em casa, que bom estar aqui já. Ouvindo a Ana falando, eu fiquei pensando quanta coisa linda, né? A Canção Nova não para. É o PHN, é no Vale do Paraíba, Canção Nova Vale, lá em São José dos Campos. Inclusive, vou estar presente também, Ana. Confirmei a presença depois. Estaremos juntos, Padre. Vou estar lá, então. Que dia que é mesmo, Ana? Perdão? 26, dia 26. de julho, é isso que eu disse. Teatrão. Isso que eu tinha dito. José dos Campos. Teatrão, 26 de julho. Graças a Deus a Canção Nova não para, porque a evangelização não pode parar, né? O reino de Deus é dinâmico e a gente, de antemão, já esperando essa surpresa linda da campanha desse mês que se findou ontem, nós estamos já agradecendo você que acredita nessa obra, que evangeliza conosco, que vive o dinamismo do evangelho junto com a gente, né? É muito importante. Olha, a passagem bíblica de hoje está em Mateus, capítulo 7, versículo do 1 ao 5. Mateus 7, do 1 ao 5. Essa passagem é muito importante, vai trazer um discernimento bem importante para nós, entendermos a melhor forma de avaliarmos as pessoas, as situações. O Evangelho é muito prático, né? O Padre Jonas Habib sempre nos ensinou, nosso pai fundador, que o Evangelho é a nossa regra de vida, e a regra de vida para as coisas mais mínimas do dia a dia. E o Evangelho precisa ser a medida para nos orientar nas avaliações que fazemos, na maneira como compreendemos os outros, interpretamos as realidades, construímos as nossas escolhas. Então, com certeza, esse Evangelho vai trazer muita direção, muita iluminação para o meu, para o seu, para o nosso coração. Mateus 7, de 1 ao 5.
Que bom, já vai preparando a palavra de Deus aí, porque eu quero acolher também a Valdênia, que já está com o catálogo na mão. Bom dia, Val! Bom dia, minha gente! A paz de Jesus, o amor de Nossa Senhora, chegando até você, até a sua casa. Bem-vindo, Padre. Obrigado, querida. Bom tê-lo entre nós novamente. Prazer estar de volta. E bom dia para todo mundo que reza conosco nesta hora, que a graça de Deus alcance a sua vida. Mês de julho, gente, meu Deus, o ano já virou, hein? Nós temos que aproveitar a graça de Deus. Cada instante foi milimetricamente pensado por Deus, arquitetado por Deus, a nosso favor. Existe uma graça embutida, escondida talvez, em cada um dos momentos, das pessoas, dos lugares onde nós estivermos, porque Deus sempre nos presenteia. Então, independente da circunstância com a qual você está lidando hoje, talvez muito feliz, ou talvez muito desafiador, ou talvez muito triste, fúnebre, tenha esta convicção: existe uma graça de Deus aqui, neste momento. Existe uma graça de Deus na composição desta bancada do Sorrindo para a Vida. Existe uma graça de Deus na equipe que nos rodeia. Existe uma graça de Deus no ambiente onde você está. Então, não deixe essa graça passar. Os dias passam e com eles passam também as graças das quais nós somos convidados a viver. Mas convite no início desse mês, não percamos a graça. Eu aceito café, eu já de cara vi. A Ana Lúcia, gente, quando vem, eu amo quando você vem, Ana, eu não escondo de ninguém. Mas a Ana, gente, ela é assim, para comigo no café. Eu tomei só um dedinho de café aqui de hoje. pouquinho em pouquinho, né, Ana? É, isso aí. A Val toma 2 dedinhos, uma Ana. delícia. Eu tomo A 2 Val dedinhos. toma 2 dedinhos do meu, assim. Mas é só 2 dedinhos. Não, padre. Olha, mas ofereço a você também o nosso café da manhã. Obrigada, Padre. Muita gente que fica aí na expectativa do início do dia para tomar o café da manhã conosco. Nesse friozinho, muitos estão no chá, no chimarrão, no leite com chocolate, chimarrão aqui, ó. Sentindo o de Santa Catarina. Você tomava chimarrão? Eu não sou de Santa Catarina, Não, eu sou do sei, Paraná. disse se sentindo de Santa Catarina. É, lá na minha região também se toma. Se toma também? Em algumas regiões, sim. Ah, então tá bom. Olha só, todo mundo que está aí na sintonia com a gente, o importante é nós nos unirmos em oração. E além dessa palavra de incentivo, porque a primeira coisa que eu disse a mim mesma foi: eu não quero mais deixar a graça de Deus passar. Tudo que tem de bom para mim, eu quero me apropriar da graça, do dom, da bênção de Deus. Por isso eu compartilho com você. Mas a segunda coisa que eu queria lhe dizer é: Deus lhe pague. Obrigada. Obrigada por nos ajudar. Obrigada, Ana Lúcia, pelo videozinho com a Maria Renata ontem. Que lindo, né? Obrigada a cada um dos meus irmãos que bravamente lutando, gente. Bravamente intercedendo, bravamente se esforçando, bravamente. Queria uma salva de palmas para a comunidade Canção Nova. Viva a Canção Nova! Os nossos colaboradores, olha, todo mundo lutou bravamente. Então, é isso que importa. Nós estamos cada vez mais unidos, cada vez mais em comunhão e estamos lutando bravamente pela salvação de almas. Nada nos desanima, gente. Nós estamos firmes na fé. Então, obrigada, sócio Canção Nova, porque entendeu que a Canção Nova está, sim, na luta e abraçou essa luta conosco. Então, muito obrigada, Deus lhe pague. Nós estamos aqui louvando a Deus, agradecendo a Deus por todas as doações que chegaram até nós. E aí, daqui a pouco a gente vai ter o resultado ao final do programa, mas a gente não poderia começar de outra forma, senão agradecendo a você. E aqui eu estou com o generoso vazio por motivos óbvios. Porque esse aqui não, esse aqui ainda tem moeda, gente, ficou mais para trás, oh meu Deus. Mas foi a Amélia de Itambé que deixou para a gente, né, Amélia? Um abraço para você, muitíssimo obrigada por nos ajudar. Esse aqui foi a Zenite. Zenite, um abraço, é Zenite e o Galdino de Freitas, lá de Lagoa Santa, Minas Gerais. E esse foi a Maria Bernadette Salvador.
mas ela é de Minas Gerais, de Santa Rita do Sapucaí. Muitíssimo obrigada, Maria Bernadette Faustino. Obrigada a quem representa tantos generosos que nós recebemos para ajudar a Canção Nova. Patrícia, estou com um saco desse tamanho, deve ter 1 quilo de doce lá em casa para você. Uau. Agora que eu estou falando do generoso, larguei seu doce para trás. Meu Deus, eu vou mandar meus filhos irem lá buscar. Eu trago amanhã, esqueci o doce da Patrícia, mas amanhã eu agradeço pessoalmente aqui, aliás, publicamente aqui no programa, as pessoas maravilhosas que além de enviar generoso, enviam doces, enviam carinho. Então, muito, muito obrigada a todos vocês que seguem nos ajudando na missão de evangelizar. Bora participar, né, minha gente? O nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com, sorrindopravida@cançãonova.com. Este é o nosso e-mail. Espero por você para deixar o seu pedido de oração, para deixar o seu testemunho da graça de Deus, para que você participe com a gente no dia de hoje, ok? sorrindopravida@cançãonova.com. Também em redes sociais, que a Camila já está a postos. Daqui a pouquinho você terá já a fotinho ali compartilhada no Sorrindo Pra Vida CN, @Sorrindo Pra Vida CN, nosso perfil oficial, tá bom? No Instagram, você já pode participar com a gente ali também, repercutindo, rezando, louvando, participando conosco. Quando a Patrícia me colocou aqui na roda de conversa, de partilha, ela disse que eu estava com o catálogo do Porta a Porta. Porque quarta-feira, Patrícia, é dia do quê? Do nosso querido evangelizador Porta a Porta. Dia da gente falar com você, que nos ajuda distribuindo os materiais de evangelização da Canção Nova. Muitíssimo obrigada. Deus lhe pague. Nós temos algumas lojas físicas, né, meu irmão? Tipo, meus irmãos, a Ana vai para São José junto com o padre Adriano Moraes. Ai, meu Deus. Adriano Moraes, segura, peão. Eu sabia que eu era... Não, o senhor nem sabe qual foi o que a minha mãe... Vou tomar um café. Eu sabia que eu era peão de rodeio. Toma mais café. Nada, padre, eu fui lá no abraço ao Adriano Moraes, a sua esposa. Eu fui lá no Instagram, padre, e a memória trouxe uma imagem e aí eu fiz associação. Ah, foi a imagem dele com o chapéu, né? Foi. Lá no Texas. Ah, eu tava no Texas. Daí eu me lembrei do Adriano Moraes e misturei tudo. Explica Mas, essa enfim, foto depois. Voltando às conexões assertivas desse momento. É falta de café, minha gente. Mas Estarei em São José dos Campos, junto com o padre Adriano Zandonato. Ajuda. E eu quero só retomar o raciocínio que em São José dos Campos tem loja física. Tem. Vitória da Conquista tem loja física. Rio de São Janeiro. José, Rio de Janeiro tem loja física. Enfim. Lorena. Isso. Mas nós temos milhares, gente. São milhares de lojas, que eu posso dizer assim. Porque o evangelizador porta a porta, ele tem a possibilidade de entregar os materiais de evangelização para você. Então, às vezes você diz, eu não adquiro porque não tem loja física na minha cidade. Mas você já deu uma olhada? Ó, diretor, me ajuda. Qual é o CEP da sua cidade, Ana Lúcia? Você se recorda? 12.630. Não, a Macaé. Ixi, aí eu não lembro. Vai lembrar, não? São 25 anos de Canção Nova, não lembro mais. Nunca mandou uma carta para ninguém lá, tá certo? Não. Poxa vida, a de Cachoeira a gente já olhou. Vai de Votorantim, 18.110.000. 18.110.000. Olha Lembrou. pra gente, José. me lembraram 18.110.000. Eu também não arrisco. O dia que eu falei da minha cidade, me corrigiram, que eu falei Pois é. errado. Então, o José vai olhar ali, porque no portaaporta.cançãonova.com é o site. Tem um lugar, Ana Lúcia, que a gente coloca o CEP da cidade. Olha só, Votorantim, Patrícia. Olha lá. Quantos evangelizadores Ah, porta que a porta legal. a gente tem? A gente vai descobrindo assim. Ó, nossa, dá para descer mais a barra de rolagem? Tem mais, José? Tem mais? Que bacana. Que bênção. Só ali a gente já viu 9, pelo menos, evangelizadores porta a porta. 12. 12. 12. Então, nós agradecemos a todos os evangelizadores porta a porta. A gente já descobriu de Votorantim, mas na sua cidade, com certeza tem. Se não tem, você será o primeiro. Já estou lhe fazendo o convite. Estou com o catálogo na mão, porque a gente vai descobrindo vários materiais de evangelização. Mês de julho é um mês de uma devoção. A Patrícia falou da devoção dela ao preciosíssimo sangue de Jesus, não é? Mas tem muitas pessoas que têm devoção a São Bento.
no catálogo, a gente tem um especial de São Bento. Gente, tem tudo. Vai de texto masculino, feminino, medalha, chaveiro, corrente, pingente, caneca, porta-celular. É uma infinidade de materiais de evangelização com a devoção de São Bento. A gente nem consegue mostrar tudo aqui. Além dos relógios, né? Tem vela, tem oratório. É muito, muito, muito. Macaé, Rio de Janeiro, mas é só botar qual é o nome, mas a gente quer o CEP, galera. Bota o CEP de Macaé. Bota o CEP. Isso. Alguém me diz o CEP de Macaé. Por favor, comunica a gente. Olha só, tem novidades que a gente só fica sabendo no catálogo. Já pegou de Macaé ou esse aí ainda Poxa, é? Agora é Macaela. Nossa. Já conseguiu? Já, tem 8 evangelizadores muito porta-a-porta em Macaé. evangelizador porta-a-porta em Xi, Macaé. tá empatando com o Votorantim, tem 12. Quanto? Ah, não. Ó, você tá brincando. peraí. Não, você tá brincando. Tem mais de 100 Mais de 100. evangelizadores porta-a-porta em Macaé. Macaé. Que lindo. isso! Gente, eu tô impactada. Chocada. Tá vendo? E aí tem gente que fica preocupada porque não tem loja física. Ah, gente, deve ter um evangelizador porta-a-porta na tua cidade. Se você olhou, não tem, como eu disse, seja o primeiro. Vá lá no site portaaporta.cançãonova.com. É esse que o nosso diretor colocou na tela pra gente. No mesmo site, além de você procurar, você também pode ali se cadastrar. É um passo a passo muito simples. Ali tem cadastro, você coloca teu nome, tua cidade, vão pedir alguns documentos, nós já os tem em mãos, e aí você faz o seu cadastro, e aí você também se tornará membro dessa família como evangelizador porta-a-porta. Eu estou mostrando aqui, você já ganhou esse vestido aqui, Patrícia? Deixa eu ver. Vou qual mostrar é? na tela. Ganhei. Não é lindo? Lindo, lindo, lindo. Pois é, eu primeiro descobri que tinha aqui na revista, depois que chegou. O que eu quero dizer? Fica a dica, manda pra Valdene aí, pessoal. Não, eu tenho. Já tem? Ó, Já ganhou? Eu não tenho ainda não Olha lá, tenho ainda não. a Luana. Eu quero, não tenho ainda não. Olha só, mas o que eu quero dizer é, a gente fica sabendo das novidades primeiro aqui no catálogo. Então, vale a pena você consultar um evangelizador porta-a-porta. A gente demora um pouco para trazer as novidades, mas o evangelizador porta-a-porta consegue trazê-la com mais rapidez ainda. Então, não perca essa oportunidade. Vai aqui o nosso agradecimento aos evangelizadores porta-a-porta. Nós sempre deixamos um parcelamento facilitado para vocês. Quando é possível, a gente deixa frete grátis também para todo o Brasil ou para algumas regiões a gente faz diferenciado por motivos óbvios, né, gente? Às vezes está muito distante aqui do eixo Rio-São Paulo, então fica um pouco mais difícil a logística, mas ainda assim a gente tenta facilitar, porque é muito importante esse trabalho para nós, missionários da Canção Nova. A gente agradece de coração, recordando que além da venda dos materiais de evangelização, você está ajudando pessoas, está ajudando a salvar almas, mas existe também uma porcentagem do valor que você consegue distribuir dos materiais de evangelização que fica para você que é evangelizador porta-a-porta. Se quiser mais informações é só ligar 12 31 86 2600 e diga assim, ouvi a Val mencionando sobre ser evangelizador porta-a-porta e eu também quero tornar-me um evangelizador porta-a-porta. E aí eu quero trazer um testemunho de uma evangelizadora porta-a-porta, viu? Agradecendo a todos aqueles que são evangelizadores, todos aqueles que nos ajudam nesta belíssima missão. Eu trago aqui o testemunho da Daiane Costa. Ela diz, olá, me chamo Daiane e olha só, tenho 29 anos e sou de Itajubá, Minas Gerais. Sou evangelizadora porta-a-porta há 1 ano. Além disso, já ajudei minha mãe por um tempo, que também era evangelizadora porta-a-porta. Então, ela começou auxiliando a mãe dela na distribuição, na aquisição, depois ela mesma assumiu esta missão. Mas olha que bonito, Patrícia, como ela disse, que veio a decisão de tornar-se evangelizadora porta-a-porta. A decisão de me tornar evangelizadora surgiu quando meu filho estava com 4 meses. E eu estava sem trabalhar e queria encontrar algo que desse sentido para o meu dia a dia, além também de me ajudar na maternidade. Foi uma decisão maravilhosa, pois ser evangelizadora me traz uma alegria imensa.
É muito prazeroso fazer parte da Canção Nova, de uma maneira que eu possa levar Deus às pessoas. Em abril, minha segunda filha nasceu e eu sigo firme na missão de evangelizar. A Daiane Costa, aqui de Itajubá, Minas Gerais, ela não disse, mas a gente pode dizer, gente, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Fica aí a dica, porque muitas mães que querem estar mais próximos de seus filhos, muitas pessoas que trabalham em home office, você consegue aumentar a sua renda também através da evangelização, dos materiais de evangelização da Canção Nova. Aliado a isso, eu quero trazer um testemunho que mexeu muito comigo. Porque ao longo dessa semana, nós fomos ouvindo vários testemunhos, desde a semana passada, de pessoas enlutadas. E eu posso dizer com mortes trágicas até, mas que encontraram sentido, força na Canção Nova. Quero agradecer a equipe do Dai-me Almas, ontem foi muito bonito, obrigada. Fizeram um milagre, gente. Meu irmão participou do especial do Dai-me Almas, vocês acreditam? Sério? Olha! Uau! Nossa Senhora, Jesus está chegando em Aparecida, de tão perto que está a volta dele depois dessa. Mas também nesse testemunho de que no meio do luto, da perda, da orfandade, é o carisma Canção Nova que nos sustenta. E essa pessoa, essa nossa irmã, ela fez essa experiência. Ela colocou o título Testemunho de Vida. Ela diz, meu nome é Ana, não vou colocar o nome todo, tá, Ana? Pela natureza do seu testemunho, ela diz, eu tenho 69 anos, quero dar o meu testemunho. Hoje eu sou viúva, mas durante 10 anos, meu esposo sofreu de câncer, falecendo em 2020. Pense, 10 anos padecendo com a enfermidade. Mas depois ela conta que era uma família religiosa, o filho dela tinha um trabalho de evangelização com irmãos de rua. E ela disse assim, a nossa casa estava localizada na periferia da cidade. E aí o filho dela, que tinha esse trabalho, num dado momento, ajudando um dos irmãos de rua, durante a madrugada, alguns jovens estavam sendo assaltados. O filho estava ajudando os irmãos de rua, mas foi socorrer aqueles que estavam sendo vítimas de um assalto. Mas naquele momento, as pessoas da gangue também entraram. O filho dela foi defender e, em vingança, as pessoas da gangue entraram na casa onde o filho dela estava, o assassinaram e também atearam fogo na residência. E ela diz, após esse triste acontecimento, o que foi e tem sido sustento para a minha vida é a TV Canção Nova. E ela escreveu dessa forma, meus irmãos. Compartilho com você, meu irmão Canção Nova, de 2 de fevereiro, mas meu irmão Canção Nova, de vida Canção Nova. Ela diz, a TV Canção Nova foi a minha salvação. É a TV Canção Nova que me consola diariamente. Meu amado filho, eu creio, está em Cristo nosso Senhor. Foi o meu filho que no meio da doença do meu marido me ensinou a assistir a Canção Nova porque eu não conhecia. E hoje eu agradeço muito a Deus pelo chamado do Padre Jonas. Eu agradeço a Deus por todas as pessoas que trabalham nesta obra maravilhosa. Eu agradeço a Deus pelo esforço de cada um, pois vocês me ajudam a ficar de pé. Vocês me ajudam a não desistir. Vocês me ajudam conduzindo-me ao Senhor. Todo o meu amor e todos os meus sofrimentos foram também entregues a Deus, graças a vocês. Amém. E aí, meus irmãos, a gente pode dizer, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. É isso mesmo, quem ajuda a Canção Nova investe na restauração de pessoas, de corações, de famílias, mas investe também para que pessoas que, humanamente falando, perderiam o sentido, o significado da vida, o reencontrem em Cristo, o reencontrem na palavra de Deus, o reencontrem no encontro pessoal com Jesus.
testemunho como esse é muito iluminador, porque às vezes nós corremos o risco de achar que testemunho é só quando tudo dá certo, quando curas acontecem, milagres acontecem, quando portas se abrem. Mas, gente, muitas vezes situações ruins acontecem. E acontecem também com pessoas boas. É só você olhar na Bíblia, né? A história de Jó, que é o ícone que sintetiza tudo isso, né? Mas também, se você olhar a história de tantos homens e mulheres de Deus, José do Egito, Deus também age nas situações difíceis. E nas situações difíceis, a gente precisa transfigurar a maneira como a gente interpreta, como a gente olha aquilo, né? Porque não é uma desgraça. A cruz não foi uma desgraça, foi, humanamente falando, seria uma desgraça, mas foi o início da nossa salvação, a cruz de Cristo. Então, também, esse testemunho nos ensina a olhar as cruzes, as situações difíceis, os lutos a partir da fé, porque Deus sempre está trabalhando, e nesses momentos mais difíceis é onde Deus mais trabalha e começa novos tempos, novas estações da nossa vida. É verdade. A cruz é sinal de salvação. Se hoje você está passando por uma cruz aí, meu irmão, minha irmã, aguenta firme, diria o Padre Jonas para você. Persevera e você vai recolher aí os frutos também desse momento de provação que você está vivendo, não é? Quero trazer para você agora a frase dele, Padre Jonas Abib. É dentro de casa que começa a construção de um mundo melhor. Olha que lindo, gente. É responsabilizante, mas é uma grande verdade. É dentro de casa que começa a construção de um mundo melhor. Eu sei que muitas pessoas sonham com a paz no mundo, né? Um mundo melhor. Mas sou eu e você que precisamos lá dentro da nossa casa, com a nossa família, com aqueles que conhecem as nossas misérias, viver a misericórdia, o perdão, o amor, a reconciliação, a paciência e principalmente a fé. Vamos hoje pedir essa graça ao Senhor para poder transformar o mundo? Eu preciso viver bem dentro de casa, né? Precisamos viver bem dentro de casa, precisamos caminhar com o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. O que nós vamos fazer juntos hoje? Vamos cantar clamando o batismo no Espírito Santo dos nossos corações. Eu quero ser batizada no Espírito Santo. Eu quero ser visitada pela graça do céu. Eu quero ser batizada no Espírito Santo. Eu quero ser visitada pela graça do céu. Oh, Espírito Santo, oh, renova-me. Oh, Espírito Santo, oh, renova-me. Eu quero ser batizada no Espírito Santo. Eu quero ser visitada pela graça do céu. Mais uma vez, eu quero ser batizada no Espírito Santo. Eu quero ser visitada pela graça do céu. Oh, Espírito Santo, oh, batiza-me. Oh, Espírito Santo, oh, batiza-me. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos,
E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 5, como eu já tinha dito. Mateus 7, de 1 a 5. Não julgueis e não sereis julgados, pois com o julgamento com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, se medirá para vós. Porque reparas no cisco no olho do teu irmão, e a trave no teu próprio olho não percebes? Ou como podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, enquanto no teu está uma trave, ou outras traduções, um poste? Hipócrita, tira primeiro a trave, o poste do teu próprio olho, então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Veja bem, está começando aqui, né, o capítulo 7 de Mateus é muito importante. Começa no capítulo 5, o Sermão da Montanha, e se estende ali até o capítulo 7. É um capítulo central, que são os capítulos centrais ali de Mateus, nos quais Jesus ensina aquilo que é o cerne da sua mensagem. E nessa parte do capítulo 7, versículo de 1 a 5, o Senhor está nos dando uma direção muito importante. Não julgueis, né? Vou começar explicando isso. Olha, não julgueis quer dizer que a gente não pode condenar o outro, que nós não podemos entrar no lugar de Deus, sentar-se no trono e definir, você vai para o inferno, você vai para o céu. Todavia, isso aqui não significa que nós não devamos exercer o discernimento, porque não julgar não significa não discernir, não perceber o bem e o mal, não dar nome às coisas, né? Porque um perigo é o julgamento arrogante e um outro perigo também é o relativismo, né? Que é ao mesmo tempo conivente com o mal. Então o Senhor está dizendo, sim, olha, é preciso discernir, mas não julgar. Porque no tempo de hoje, gente, nós vivemos dois extremos. O primeiro é o da condenação, né? Arbitrária, sem misericórdia, arrogante, orgulhosa, no qual eu me sinto superior, eu quero provar que eu estou certo e eu mando todo mundo para o inferno. E o segundo perigo, o segundo extremo, é a frase que muita gente usa, não julgueis, que quer dizer que você não pode dizer que uma atitude é pecado ou que alguém está errado, está todo mundo certo, qualquer coisa está certo, porque isso não se deve julgar. Isso não é o que Jesus disse aqui, é um outro extremo que a gente tem que evitar. Nem a condenação arbitrária, mas também nem essa frase, Jesus disse para não julgar, então tudo está certo. Não, o discernimento é necessário, discernir o certo e o errado. Sabe por quê? Porque logo depois dessa passagem, alguns versículos para frente, o Senhor vai dizer, cuidado com os falsos profetas. E Ele vai dar critérios de discernimento para nós percebermos quais são os falsos profetas e quais são os verdadeiros profetas. E Jesus no final vai dizer, pelos seus frutos os reconhecereis, né? Pelos resultados, pelas atitudes. Então Jesus não está impedindo o discernimento, né? Jesus só está direcionando o nosso coração para a maneira de nós construirmos as nossas impressões. Porque veja bem, gente, Jesus uniu perfeitamente a misericórdia e a verdade. Ele nunca relativizou o pecado, mas ele nunca desistiu também do pecador, não é? Que nós também aprendamos a olhar com esse olhar de Cristo, sabe? Com os olhos que discernem a verdade, mas com o coração que ama, com as mãos estendidas para levantar quem caiu. Mas, como eu dizia, o discernimento é importante. Porque quem ama, gente, não quer apenas que o outro seja feliz. Quer que o outro seja santo. Quer que o outro seja salvo. Porque às vezes a gente ouve esse discurso, mas se ele está feliz, deixa ele viver isso. Mas se ele está no pecado, né? Ele vai se condenar. Então amar não é só querer que o outro seja feliz nessa terra, momentaneamente, talvez cegado, enganado pelos próprios instintos desordenados, pelos vícios, mas amar é querer que o outro seja salvo, né? Olha, Jesus disse, não julgueis. E o verbo que ele usou aqui no original do grego é krinó,
na flexão é krineté, que poderia ser traduzido, né, como condenar, emitir uma sentença definitiva, colocar-se como juiz, né? Então, o que Jesus está dizendo? Olha, não emita uma sentença definitiva e não sente no trono que pertence a Deus. Por quê? Porque quando a gente constrói uma atitude de julgar, a gente precisa ter uma medida de misericórdia, né? Sabe por quê? Porque a gente não conhece a intenção profunda do coração. A gente não conhece as circunstâncias, as feridas, o grau de limitação da liberdade da pessoa diante do vício ou não, né? O catecismo ensina isso, na parte da teologia moral do catecismo da Igreja Católica. Então, eu que sou padre, né, que sou confessor, muitas vezes eu vejo assim nas confissões, a pessoa que chega em mim, claro, não vou entrar em detalhe, nem dizer de pessoas específicas, mas às vezes a pessoa cometeu um pecado grave, cometeu lá um pecado moral, não sei, mas a pessoa chega diante da gente para confessar, gente, com uma lágrima de dor assim na alma. Padre, eu cometi isso de novo, mas Deus sabe que eu não queria. Deus sabe da minha luta, Padre. Então, no fundo, não é que está certo. O errado é errado, o pecado é pecado, ponto. Não justifica. Mas, a gente na confessionária, a gente vai vendo, existe uma dor, a dor do coração da pessoa por ter pecado é maior do que o prazer que ela teve no pecado, sabe? E há no fundo, uma luta silenciosa que ninguém vê. Há no fundo, lágrimas derramadas no silêncio. Há no fundo, uma batalha. Então, por isso que o livro do profeta Samuel diz que o homem vê as aparências, mas Deus sonda o coração. Deus vê o coração. Por quê? Porque às vezes, quando a gente define o outro não presta, né? Isso que é o julgar que Jesus falou aqui com o verbo krineté, o sentar no lugar de Deus, né? É justamente desprezar tudo isso. É julgar só o ato externo. E Deus diz, olha, com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Então, se você julga só o ato externo e pressupõe sempre o pior das pessoas, se eu faço isso, no dia do julgamento, Deus vai te condenar pelos seus erros, mas você vai falar, Senhor, o Senhor sabe das minhas lutas, o Senhor conhece o meu coração, não conhece? Ele vai dizer, sim, eu conheço. Mas como você julgou os outros só pelos atos, sem misericórdia, hoje eu preciso julgar você como você julgou os outros. Hoje eu preciso medir você como você mediu os outros, sem misericórdia. Só olhando o ato externo. Você está entendendo que terrível que é essa palavra? Libertadora, mas ao mesmo tempo terrível, olha só. Se você julga sem misericórdia, se você para só no ato externo, Deus vai julgar você assim. E você vai dizer, Senhor, o Senhor conhece a minha luta. O Senhor vai dizer, eu conheço. Mas eu não vou te julgar com misericórdia, porque você escolheu não julgar assim. Essa palavra é terrível, sabe? E tem muitos cristãos, gente, que vivem como se essa palavra não existisse. Que contraíram o hábito de julgar, de definir, de condenar. Opa, desculpa, Padre Luzieto. Derrubei o quadro deles aqui, né? Claro, a gente não pode viver ingenuamente. Perceber, sim, discernir, como dizia São Paulo, examinar tudo e ficar com o que é bom. Mas, gente, caridade, discernimento sem caridade se torna uma dureza orgulhosa, arrogante. E também, caridade sem discernimento vai se tornar cumplicidade com o mal, pode se tornar, né? Então, veja bem, há muitos que dizem, quem ama aceita tudo. Jesus nunca fez isso. Jesus disse para a mulher pecadora, adúltera, cadê os que te condenavam? Também eu não te condeno. Mas logo em seguida Jesus disse, vai e não peque mais, né? Então tenha misericórdia, tenha acolhida, mas também tem o chamado à santidade. Vai e não peques mais. Primeiro a misericórdia, mas depois a verdade, né? Sabe, jamais a condenação, mas também jamais o relativismo. Então é importante entender isso. Há uma diferença entre julgar e discernir. Julgar e dizer, ele é um perdido, ele não presta, ele não tem jeito, ele vai para o inferno. Gente, isso pertence somente a Deus. Você não tem o direito de definir, né, quem vai para o inferno ou quem vai para o céu. E discernir é reconhecer. A mentira é pecado, o orgulho afasta de Deus. Aquela atitude está errado.
O adultério destrói uma família. Isso não é julgar, é discernir. E às vezes, discernindo, você tem que dar nome às coisas, né? Você tem que chamar o pecado de pecado, porque nós estamos num tempo que você não pode mais chamar o pecado de pecado. Esses dias eu estava vendo uma entrevista que nem a prostituição pode mais ser chamada de prostituição. Hoje é o job, ela trabalha no job, ela tem uma OnlyFans page, lá, uma página só para os fãs no Facebook, vive mostrando a sua nudez, né? Sobrevive ganhando dinheiro com isso, e está normal. Não está normal, isso é pecado, isso é errado. Deus não criou o corpo humano para ser vivido, exposto dessa forma, né? Objetificado, né? Como um objeto, sabe? Não é assim. O catecismo da igreja ensina isso, a palavra de Deus ensina, né? Que essa exposição maliciosa, pornográfica, é pecado grave, né? Então, a gente precisa dar nome às coisas, óbvio. É como um médico, né? Imagina, você vai no médico, e o médico diz para você, você tem uma infecção. Você vai processar o médico? Não. Sem diagnóstico não tem cura. Aquilo ali não é uma condenação, é um diagnóstico. Você tem uma infecção, você tem um tumor. E aí, com o diagnóstico, né, você começa o processo de cura. Então, muitas vezes, o discernimento vai ser esse diagnóstico, dizer aquilo ali está errado. Não é assim que um pai tem que viver. Não é dessa forma que o sexo tem que ser visto, vivido, encarado. O corpo do seu, homem, mulher, não foi feito para ser usado assim, você sobreviver expondo sua nudez, sabe? Precisa ser dito. Mas, ao mesmo tempo, gente, é preciso diagnosticar para curar, mas condenar, gente, é odiar sem querer salvar, é querer provar que eu estou certo, né? Porque quem ama, ele não quer perder o outro, ele quer salvar. Então ele vai usar, meu braço é muito grande, Não, tira esse quadro aqui, eu vou derrubar ele. Perdão, Padre Luzia e Etos, amo, mas olha o tamanho da mão da criança, né? Parece um avestruz. Então eu vou derrubar o quadro toda hora. Esse grandão é assim, é difícil um grandão que o momento todo não fique desengonçado, né? Faz parte. Mas voltando ao assunto, São João Crisóstomo, na homilia 23, comentando esse evangelho, ele diz o seguinte: Cristo não proíbe corrigir, mas manda que nos tornemos dignos de corrigir. Ou seja, o que o senhor está falando? Antes de você julgar e condenar e definir quem está no inferno, trabalhe a sua própria conversão, né? Tira o poste do teu olho para tirar o cisco do olho do outro. Porque aqui está um problema muito sério, gente. Tem muita gente que está habituada a corrigir, a condenar, é sempre um promotor de acusação dos outros e é sempre um advogado de si mesmo. São João Crisóstomo não dizia também, comentando esse evangelho, que não existe pessoa mais indigna do que aquela que desculpa as suas faltas e condena as faltas dos outros. Porque tem gente que tem uma predisposição para definir os outros, julgar, mas sempre dá uma desculpa. Não, é que eu estava cansado. Não, é que aquele dia eu não estava bem. Ela é indulgente com as próprias fraquezas que ela comete. Talvez as fraquezas dela se enquadram em outro catálogo e define as dos outros e chuta o balde, gosta de ver a cobra fumar. Então, Jesus está dizendo, olhe para você. Olhe para você. Antes de corrigir os outros, né? Busque a sua própria conversão. E busque entender qual é a sua intenção quando você corrige. Você quer o bem do próximo? Você quer a salvação do próximo? Ou você quer provar que você está certo? Ou você quer humilhar? Ou você quer mostrar, né, que você sabe das coisas? Porque, gente, muitas vezes a condenação não é movida pela vontade de salvar, é movida pelo orgulho, né? Porque o orgulho nos torna especialistas no defeito dos outros e analfabetos para percebermos os nossos defeitos. A pessoa orgulhosa que não tem humildade, ela é doutora em perceber, identificar, acusar o defeito dos outros e analfabeta para perceber os próprios defeitos. Você que se sente juiz e sai metendo a paulada em todo mundo, né? Será que você tem facilidade de enxergar os seus defeitos? Como é que é as suas confissões? Você tem acusado suas próprias falhas? Você tem buscado melhorar, né? Porque, gente, quanto menor é a humildade, maior é a facilidade de enxergar o defeito dos outros. Quanto maior é a humildade, menor é a facilidade de ver os defeitos dos outros. Vejam os santos. São Francisco de Assis, num grau de pureza, de santidade fora do comum, e vendo-se como um pecador tremendo e tendo dificuldade de diagnosticar, de definir as pessoas, de condenar as pessoas, né?
com um olhar de esperança. O santo tem um olhar de esperança, né? Então, o perigo desse orgulho é sempre pressupor o mal dos outros, né? Olha só, São Tomás de Aquino, ele falava algo muito interessante sobre essa questão do benefício da dúvida, né? Na Suma Teológica, aqui na parte segunda, né, que é chamada segunda, questão 60, artigo 4, Santo Tomás dizia: quando existem dúvidas sobre a intenção de alguém, deve-se interpretá-la sempre pelo lado melhor. Ou seja, se você tem dúvida da atitude daquela pessoa, se você acha que ela é orgulhosa, que ela é vaidosa, que ela só quer se aparecer, que ela só quer vantagens, você tem que pressupor sempre o bem. É o que Santo Afonso falava do benefício da dúvida, né? Você tem que pressupor que aquela pessoa tem uma intenção boa, mesmo que a atitude que você vê seja má. Isso na maneira de você interpretar pessoalmente a pessoa. Como eu disse, não é para deixar de discernir, para dizer que o errado é certo. Não estou falando isso. Mas, sabe, cuidado quando você já olha para alguém pensando, olha, ele só faz isso por orgulho, ele não presta, né? Às vezes a gente ouve tanto essas palavras, né? É um perigo. Cuidado para não transformar suspeitas em certezas, né? Em certezas. Porque se você age assim, Deus vai agir assim com você, né? As suspeitas, como eu disse, a gente tem que interpretar sempre para o lado melhor. Tem uma luta ali que eu não vejo. Tem lágrimas que a pessoa derramou escondida. Tem boas intenções, né? Porque Deus conhece o coração. E eu vou dizer, muitas vezes existem pessoas que se entregaram ao pecado. Sim, existem. Mas existem também muitas pessoas lutando, gente. Existem muitas pessoas querendo acertar, sabe? E o juízo temerário é justamente desprezar essa luta interior e definir as pessoas, né? É justamente se desculpar, né? Desculpar-se dos próprios erros e definir que o outro é o diabo, né? Então, veja bem, quando Jesus fala do orgulho, da trave no olho e do cisco, eu gosto sempre de lembrar daquela metáfora da janela, né? Você já prestou atenção? Tem uma história bem interessante, eu já contei algumas vezes em pregação, mas acho que cabe aqui. Diz que o rapaz casou, Patrícia, recém-casado, né? Você sabe que na lua de mel é só alegria, né? O homem fez até café para a mulher, lavou a louça, né? Depois esquece essas coisas. Ah, rapaz, toma atento, como diz lá no Nordeste. E aí chegou da lua de mel, aquela coisa, o cara acordou 5 da manhã, a mulher saía às 6 para trabalhar e fez um café para ela, né? Com o omelete que ela gostava, tal. Ela se sentou à mesa e olhou pela janela e viu a casa da vizinha. E segundo essa história, as mulheres reparam bastante na história, né? Ali na metáfora, né? Reparam nas outras mulheres, né? Diz que ela olhou pela janela e viu o varal da vizinha e falou assim: nossa, essa vizinha, muito ruim de serviço. Olha, ela estendeu o lençol no varal, sujo. O lençol está sujo. E o marido, né, pós-lua de mel, só olhando assim, né? Piscando o olhinho, falou: essa mulher está ótima, meu amor, é assim mesmo. Aí passou outro dia, o marido também acordou, fez um café da manhã, tinha até umas bolachinhas, como é que chama essas bolachas aí? Broa. Tinha até umas broas de milho lá da padaria da vovó Josefa, lá que ele comprou para ela, tal. Fez um café, fez também uma tapioca, sentou-se à mesa e ele assim, ai, maravilhoso. Ela olhou de novo e falou: nossa, lavou roupa, tudo suja. Mulher não sabe lavar, gente, hoje tem produto. Compra um produto decente e lava. E o marido só olhando. Passou 6 meses essa conversa. Aí o cara já vai enfesando, né? Passou a lua de mel, tal, dia a dia, rotina. Aí, depois de 6 meses, ele já não estava levantando todo dia para fazer café, era só nas quartas e nas sextas, né? Aí, sexta-feira, ele levantou, fez o café e tal, ela sentou-se à mesa e já olhou na janela para descer a lenha na vizinha. E olhou e falou: ah, a vizinha deve ter aprendido. Hoje lá, o lençol alvo como a neve, branquinho. Deve ter ouvido as minhas observações, porque, graças a Deus, eu aprendi com a minha mãe, tal. O marido olhou para ela e falou: meu amor, não é a vizinha que lavou melhor, não, é que eu limpei a nossa janela. Né? A janela estava suja. A esposa dele não limpava a janela. E aí ela via tudo sujo, né? É mais ou menos isso aqui que Jesus está falando, quando ele fala da trave e do cisco, né? Eu estou vendo o cisco lá do varal da vizinha, mas é a trave, o poste, a janela está suja, infeliz, né? É a sua casa que está o problema, é a sua janela, né?
Isso aqui é muito sério. Quando na sua janela interior, a janela do seu coração, há mágoas, há feridas, há sentimento de revolta, de inferioridade, você sempre vai projetar isso nos outros, né? Você percebeu que às vezes a gente paga por erro dos outros, né? O rapaz casa, aí a mulher trata ele de um jeito, e não, eu não vou deixar fazer isso, tal. Eu falei até na pregação no encontro Sara e Tobias, né? Que eu acompanhei um caso que o pai da menina tinha sido muito ruim, tinha tratado a mãe mal, tinha traído, saía para beber, e o cara que ela casou era um cara santo, trabalhador, honesto, e ela puniu o marido por 10 anos. Até que depois de 10 anos, ela, no processo de cura interior, eu acompanhei também em São Paulo na época, né? Ela entendeu. Um dia eu falei para ela, filha, teu marido não é o seu pai. Se você continuar tratando ele como seu pai, um dia ele vai agir como seu pai, né? Porque ela tinha uma ferida com o pai, que foi o primeiro homem da vida dela. Compreensível, mas tadinho desse marido, né? Pô, se você não resolve as coisas dentro de você, você vai projetar no outro, porque a tua janela está suja. Então, Jesus diz, cuidado, às vezes o que você está julgando no outro, o problema está mais em você do que no outro, né? Como diz o ditado, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro que de Paulo, né? Então, às vezes, a janela das suas emoções, o seu coração está sujo, está machucada, ou está cheio de preconceitos. É o pecado, gente, é o orgulho. O orgulho, dizia São Gregório Magno, no seu catálogo dos pecados capitais, é o maior de todos os pecados, que nos configura a Lúcifer, ao diabo, que é o orgulhoso por excelência. E, às vezes, sabe, a janela do nosso coração está contaminada por orgulho. Nós nos julgamos maiores, superiores, melhores, sabedores da verdade, né? Nós não temos humildade, ou às vezes a janela do nosso coração está contaminada pela inveja, pelo ciúme, pela comparação, pela inferioridade. Eu vejo o outro como uma ameaça. Olha, o seu irmão não é uma ameaça. Você não tem que punir quem se destaca mais que você, né? Tira a trave, busca curar o seu coração, né? Busca trabalhar o seu coração. No fundo, é isso que Jesus está dizendo nessa palavra. Como disse Santo Agostinho, procura corrigir-te antes de corrigir o teu irmão. O problema não é identificar, discernir os defeitos dos outros. O problema, gente, é a gente sempre querer combater no outro, sem entender que o combate começa aqui no coração. Santa Catarina de Sena, no diálogo sobre a Divina Providência, no capítulo 60 do livro Diálogos, ela dizia, olha, aquele que verdadeiramente conhece a si mesmo, não encontra tempo para julgar o próximo. E Santa Catarina completa, quem mergulha na própria conversão, perde o interesse em catalogar os pecados dos outros. Nossa, só isso aqui, posso parar por aqui. A Gil me mostrou que eu tenho 10 minutos, mas eu tenho certeza que se eu parasse aqui com Santa Catarina, já deu. Repito, quem mergulha na própria conversão, perde o interesse em catalogar os pecados dos outros. Por isso que os santos tinham pouco interesse em definir os outros e dizer que as pessoas estão erradas. Mais uma vez eu digo, exige, muitas situações, exige sim esse discernimento, elucidar, mostrar, olha gente, essa atitude está errada, essa pessoa não é um bom profeta, um falso profeta, exige, muitas vezes vai ter essa necessidade, mas os santos, eles mergulhavam tantos na própria conversão, eles chegavam, como dizia Santa Catarina de Sena, a esse profundo autoconhecimento, que eles perdiam o interesse de catalogar o pecado dos outros, eles não tinham tempo para ficar, julgando os outros, porque gente, quem trabalha na própria conversão com seriedade, não tem tempo nem disposição para ficar mandando os outros para o inferno. Não tem. Porque quanto mais você mergulha no abismo, da sua miséria, mais você entende o quanto você precisa de Deus. Quanto mais você experimenta o perdão de Deus e o quanto Deus releva, Eu gosto demais daquele salmo, acho que é o Salmo 102, que diz, se eu não me engano, Deus não nos trata como exigem as nossas faltas, Porque se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Não é que virou a casa da mãe Joana, eu posso viver no pecado. Não, não é isso, gente. A gente tem que ser santo, de chamar o errado de errado, o certo de certo, mas entender que nós somos dependentes da misericórdia de Deus. E quanto mais perto de Deus você está, mais você enxerga os seus pecados. Quanto mais longe de Deus você está, mais você enxerga o pecado dos outros. Isso é uma verdade, sabe?
Quando olharmos para as pessoas, quando compreendermos, tentarmos compreender ali as pessoas que erram até perto de nós, sabe, gente, vamos sempre perguntar a nós mesmos, né? Será que eu estou vendo a história inteira? Será que essa pessoa talvez não está lutando? Será que não há um processo lento de conversão acontecendo? Será que Deus não está fazendo uma obra escondida, né? Porque Deus vê as lágrimas do pecador, que às vezes eu no confessionário vejo, Ele vê as intenções, as batalhas escondidas, uma luta sincera para amar. Tem gente que tem um temperamento do cão chupando manga, me perdoe. Pessoa tem um temperamento ruim, difícil, tem orgulho por temperamento, mas há uma luta sincera para amar, né? A pessoa dá uma paulada no outro, mas ela reconhece, ela chora depois, porque ela não queria ter feito assim. Então Deus vê, não estou falando que está certo, não, tem que mudar, tem que melhorar, tem que amansar esse coração, pelo amor de Deus. Mas Deus vê a luta sincera dessa pessoa para amar, né? Então é sempre preciso, antes de interpretar alguém, perguntar: eu conheço toda a história? Eu conheço toda a intenção dessa pessoa? Será que existe uma outra explicação que eu não estou vendo, né? Às vezes isso acontece com a gente. Esses dias precisava usar mais óculos, né? Confesso, às vezes não uso. Então às vezes eu fico pensando, nossa, se eu encontrar numa rodoviária, numa padaria, num aeroporto, uma pessoa que eu já vi, que eu já conversei, se não estiver perto, eu não vou ver. Eu também sou assim, tá? E às vezes, pegar quem está na frente no chão. E às vezes a pessoa vai dizer assim: o cara é metido, né? Não é metido, isso não chama metidez, se chama astigmatismo, né? Miopia, tem outros nomes, né? Até digo, se você me conhece, me vê no aeroporto, vem falar comigo, né? Que eu não vou ver de longe. Então, ou seja, sempre tem uma outra explicação. Às vezes, né? Nem sempre. Às vezes tem uma outra explicação que eu não vejo. E às vezes até aquela pessoa que pisou na bola com você, que caiu, há uma luta ali que você não está vendo, sabe? Porque há vícios enraizados, né? Talvez você casou, para você a pureza é a coisa mais fácil, porque você não foi estimulada nessa área, estimulado, mas talvez para sua esposa, para o seu marido, seja mais difícil. E não estou justificando, não, ele tem que lutar, ele tem que vencer, mas ele está lutando e às vezes ele dá uma resvalada. Não é para você falar, não, continua no pecado, mas é para você tentar ver, enxergar como Deus. A chave é essa: Senhor, me dá os teus olhos, né? Para eu enxergar o que eu não vejo. E para eu incentivar a pessoa, porque às vezes você vai ter que chegar junto, detonando assim, converte-se, mude, né? E às vezes você vai ter que chegar com uma palavra de incentivo, porque para quem já está no chão, gente, uma martelada a mais é enterrar a pessoa, né? E o Espírito Santo vai nos dar esse discernimento. Às vezes no confessionário, peço muito ao Espírito Santo, antes de eu ir atender confissão, né? A gente, na Canção Nova, os padres todos, a gente fica com os finais de semana do mês aqui. Eu peço ao Espírito Santo para me dar esse discernimento, porque às vezes vem uma pessoa que pisou na bola e Deus me dá a inspiração assim, de dar uma voadora na testa, como a gente brinca, né? Mas às vezes a pessoa fez tudo errado e Deus me dá a inspiração. Acolhe, diga assim: filho, coragem, levanta mais uma vez. Porque aquela pessoa já está num estágio que é uma paulada que ela não vai conseguir se reconstruir, né? Perdão, né? Então, esse processo da reconstrução, ele vai precisar da misericórdia. E, às vezes, a gente precisa pedir ao Senhor: Senhor, existe uma outra explicação, né? Tem algo que eu não estou vendo? Me inspira a agir com esse filho que está pisando na bola, né? Será que o Senhor gostaria que eu julgasse de outra forma, como eu estou julgando agora? Me ensina a ter os teus olhos, sabe? Porque Jesus não está pedindo que a gente feche os olhos para os pecados, mas Ele está pedindo que nós abramos os olhos para a nossa própria necessidade de misericórdia e para a nossa própria pobreza. Porque quem reconhece a própria pobreza vai ser paciente com a pobreza dos outros, né? Vai olhar de outra forma. Quem experimenta o perdão de Deus vai oferecer ao próximo aquilo que recebeu de Deus gratuitamente, todos os dias que recebe, né? E quem julga demais, sabe, no fundo, não se conhece o suficiente. Quem é muito juiz, não tocou ainda nas próprias misérias. Peça ao Senhor essa graça: Senhor, mostra-me quem eu sou. Mas também fique preparado, que às vezes é impactante, né? Descobrir o abismo da nossa miséria. Às vezes é desconcertante. Então, peçamos ao Senhor esse olhar para não julgar pelas aparências, não parar nas visões, né? Mas acolher o coração. E a gente não vai ser amigo de todo mundo, é óbvio, a gente não vai ter empatia por todo mundo, né?
Misericórdia é diferente de empatia. Empatia é você olhar, querer bem. Tem pessoas que são intragáveis para nós. Natural, não combina com o nosso temperamento, veio de outra cultura, talvez vem expressa de outra forma, não tem problema, né? Você não vai ser amigo de todo mundo, mas a gente tem que ter misericórdia com as pessoas, né? E ter um olhar de cristão maduro. Às vezes nós estamos num estágio muito rudimentar e estamos cavando a nossa própria condenação, gente. Isso é duro, mas é o que Jesus disse. Eu não posso tirar nem pôr, né, do que Jesus disse aqui. Sim, o discernimento. Sim, a percepção do certo e do errado, dar nome ao certo e ao errado, mas sim a misericórdia, sim a percepção das próprias fragilidades, sim ao olhar mais profundamente e perceber a luta do outro, as outras razões, o que a gente não percebe, sim ao abrir-se para olhar e enxergar como Jesus, sim ao corrigir, sempre motivando, levantando, não destruindo e martelando, jogando a pessoa no buraco, né? A pessoa também já está no fundo do poço, para que uma martelada a mais, né? Então, que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo inspire o nosso coração para que nós, de fato, possamos agir como Jesus, pensar como Jesus, interpretar, julgar, olhar como Jesus. Que o Espírito Santo venha sobre nós e nos dê essa graça. Vem, Espírito, sobre nós. Enche-nos do teu amor. Enche-nos da misericórdia. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, pede comigo, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo repousa, traz unção a nós, Espírito Santo. Nossos corações, Espírito Santo, repousa sobre nós. Vem curar os nossos corações, Espírito. Vem, Espírito Santo, limpar a janela da nossa visão espiritual, para que nós possamos ver o outro com amor, possamos ver o outro com misericórdia, que possamos ser canal da misericórdia para o outro, não julgar, mas amar. Só pela ação do Espírito nós somos capazes. É pelo Espírito que prepara o nosso coração para o amor, porque no fim só vai restar o amor que nós tivemos uns para com os outros. Vem, Espírito Santo, batiza-nos no amor, batiza-nos na misericórdia, batiza-nos para que sejamos canais do seu amor por onde passarmos. Deus não nos constituiu juízes dos nossos irmãos. Deus nos constituiu guardiões dos nossos irmãos. E hoje Deus nos dá essa graça. Mais uma oportunidade de experimentar a infinita misericórdia dEle. Tiremos os olhos dos outros, de julgar os outros. Olhemos para nós. Olhemos para dentro de nós e, reconhecendo as nossas misérias, mergulhemos essas misérias na infinita misericórdia de Deus. Hoje, através dessa pregação que Deus fala para mim, e acredito que para você também é, eu preciso ser mais misericordiosa. Não cabe a nós julgar os irmãos, não cabe. Cabe a nós amar e sermos misericordiosos. Vai pedindo isso. Senhor, me dá um coração misericordioso, Senhor.
Me dá um coração novo nesta manhã. Espírito Santo, cura o meu coração. Espírito Santo, cura a minha visão. Retira a cegueira espiritual. Senhor, muitas vezes eu não vejo claramente, eu não vejo direito, Senhor. Retira o julgamento do meu olhar, Senhor. Retira a condenação, Senhor, da minha vida. Não cabe a mim condenar, Senhor. Cabe a mim amar, acreditar no outro como o Senhor acredita em mim, como o Senhor não desiste de mim, Senhor. Eu não quero desistir das pessoas da minha família. Eu não quero desistir do marido, da esposa, do filho, da filha, do meu pai, que está hoje no alcoolismo. Eu não quero desistir, Senhor. Eu não quero desistir de ninguém, porque o Senhor não desiste de mim. O Senhor sempre lança um olhar de misericórdia para mim, Senhor. Peça mesmo um coração novo nesta manhã. O Senhor está tocando pessoas que estavam mesmo acostumadas, na verdade até viciadas. Na sua boca vinha sempre essa frase: fulano não presta. Você estava viciado a julgar os outros. Mas essa pregação foi desnudando você, descortinando a sua verdade. Às vezes na igreja você julgava os evangelizadores, os padres, os parentes, todo mundo. E o Senhor está te dizendo, mostrando o quanto que você precisa de conversão, de misericórdia. Certa vez um santo disse que a capacidade de exercer a misericórdia é um termômetro para perceber a profundidade ou não da conversão de um coração. Da conversão de um coração. O Senhor te convida a amar sendo misericordioso, misericordiosa. E o Senhor também está tocando pessoas que hoje precisam ser misericordiosas consigo mesmas. Você se cobra muito, você é muito duro com você. E você não consegue deslanchar porque você não se perdoa e fica remoendo coisas nas quais você errou, não foi tão boa, tão bom. Agora é o momento que o Senhor te cura, para que você vá para frente, se perdoe, se desprenda disso e recomece. O Senhor também está curando o coração de uma mulher que você descobriu algo muito difícil com relação ao seu marido. Houve uma traição, houve desvio financeiro também. Mas hoje, não é que ele está certo, ele está errado, mas o Senhor hoje está redespertando no seu coração o desejo de ser misericordiosa, de perdoar, de dar uma nova chance, de recomeçar. E o Senhor está curando aquela mágoa, aquela ferida terrível que estava doendo dentro de você. E te dando o olhar dele, não para justificar e dizer que é certo, mas para acreditar na restauração, na transformação, porque é uma obra escondida que Deus está fazendo no coração do seu marido. O Senhor também está libertando pessoas que estavam muito amargas, a palavra é essa. Você estava mergulhado numa amargura, se comparando com os outros, com uma inveja. E às vezes até a sua condenação não era nem desejo de salvar, mas era a expressão da sua própria insatisfação, frustração. E hoje o Senhor te ensina a dar nome, não aos pecados dos outros, mas aos seus pecados. Você precisa confessar o pecado da inveja, da fofoca, da amargura, da frustração cáustica. Às vezes até os comentários que você faz, comentários sarcásticos, no fundo são maldosos, carregados desse humor que visa destruir a pessoa. O Espírito Santo está visitando e curando o seu coração agora. Mães decepcionadas, o Senhor está tocando e curando agora. Pessoas tristes, o Senhor está libertando e levantando. Vem, Espírito Santo, batizar e encher a todos nós. Vem nos renovar, nos dar o olhar de Cristo para tudo julgar, discernir e perceber. Deus me mostra pessoas apagadas, sem brilho no olhar. Era a imagem mesmo até desagradável, de pessoas como zumbis. Já assim, como que, desculpe o termo, mas pessoas em decomposição, porque estavam mortas espiritualmente. Isso é muito sério.
Isso significa que esse veneno aí dentro de você, do rancor, da mágoa, estava matando você por dentro. Mas neste instante, Jesus está curando e libertando você pelo poder do sangue dele, desta pregação proclamada na autoridade do sacerdócio. Deus está libertando você neste momento. Deus está lhe dando a graça, a oportunidade. Busque uma confissão, como o Padre falou, e volte à vida, a vida plena que Deus tem para você. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor está realizando, por cada libertação, por cada pessoa que está sendo ressuscitada nessa manhã. Que o Senhor está devolvendo a vida. O Senhor está tirando o olhar de condenação e dando um olhar de misericórdia. Obrigada, Senhor. Bendito seja, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Val, que bênção, hein? Louvado seja Deus pela bênção que Ele derramou em nossas vidas e em nosso coração no dia de hoje. Agradecendo a tantas pessoas que participaram aqui, a Ismália, deixando já um comprovante de depósito, de ajuda, o Gil Mauro, Eliane, Marli, Paula, deixa eu ver quem mais, Clarice, João Reis, Rosário Santos, tantas pessoas deixando aqui a participação. Também agradecendo ao Padre Adriano, a Andréia, ela disse assim: obrigada, Padre Adriano, bom dia para todos vocês da bancada do Sorrindo para a Vida. Padre, obrigada por essas palavras. Realmente nós precisamos manter o nosso olhar misericordioso em todas as situações. E aí um testemunho curtinho da graça de Deus que eu quero trazer para vocês que estão aqui. Ela diz assim, deixa eu pegar. Ela diz assim: olá, Deus abençoe a todos que estão na sintonia. Val, gostaria de não ser identificada, mas sou do interior do estado de São Paulo. Estava com uma depressão fortíssima. E todos os dias eu me unia a vocês em oração. Estava afastada do meu trabalho, porque estava numa fase em que eu não conseguia mais sair de casa. Tudo era muito difícil, só conseguia fazer com o apoio das pessoas. E ainda assim era muito difícil. Não é que eu queria dar fim à minha vida, mas eu não tinha forças para viver. E foi acompanhando a programação da TV Canção Nova que Deus me resgatou. Eu também posso dizer, encontrei a salvação na tela desta televisão. Encontrei Jesus. Hoje estou curada, retomei os meus trabalhos, as medicações que eram inúmeras que eu tomava já diminuíram bastante, mas o mais importante e fundamental, reencontrei a alegria e o sentido da vida, graças a vocês, meus irmãos da Canção Nova. Sou sócia e luto todos os meses pelo 100%, porque eu também não imagino minha vida sem a Canção Nova. E no final ela disse o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Obrigada, querida, por esse testemunho. Nós louvamos a Deus por cada testemunho que chega. E eu quero convidar aqui a Deus Irene, ela que vai trazer para nós a notícia hoje, né, da porcentagem, e vai deixar você a par de como que está a família Canção Nova. Mas, em primeiro lugar, a gente quer agradecer já a você que se empenhou, junto com a comunidade Canção Nova, não é? Para que essa obra de Deus continue evangelizando através do projeto Dai-me Almas. Seja muito bem-vinda, Deusi. Obrigada. Fiz questão de vir aqui hoje, porque mesmo sem chegar aos 100%, já estou dando um spoiler, não chegamos a 100%, mas foram mais de 275 mil pessoas que colaboraram com o projeto Dai-me Almas nesse mês de junho. São muitas pessoas. A família Canção Nova é uma família muito grande, graças a Deus. E daí eu pensei assim, eu não posso deixar de ir lá dizer meu muito obrigada para essa quantidade toda de pessoas que junto conosco assumiram o projeto esse mês. E, claro, assumi meu compromisso de, junto com você, que não conseguiu contribuir esse mês, pelas suas lutas, porque nós sabemos disso, né? Tem sido um tempo de muitas lutas, de muita dificuldade. Aqui mesmo no Vale do Paraíba, o comércio reduziu 30%. Então, com certeza, isso impactou em fechamento de estabelecimentos, tantas outras coisas. E no país todo, não é verdade? Verdade. Então, eu quero me unir a você que não conseguiu
contribuir esse mês, mas também quero, o meu coração jubiloso, dizer o meu muito obrigada a você que deu o 100% desse mês. E a Deusirene, ela é a diretora executiva da Fundação João Paulo II, então ela conhece já há muito tempo, ela trabalha, né, nessa parte financeira, né, Deusirene? Mas o mais bonito é ver quanto que a comunidade, os missionários, os colaboradores e o povo de Deus que se sente família se empenhou ontem e esses dias, né, os últimos dias. Verdade, foi bonito de ver. Recebi muitos comprovantes no meu WhatsApp. Né? Não consegui abrir todos, de tantos comprovantes que eu recebi, de amigos, de irmãos, da grande família Canção Nova também, trazendo seu comprovante. Já fiz meu algo a mais, já fiz meu algo a mais. Só no dia de ontem, nós recebemos mais de 33 mil Pix. Tem noção disso? Benção. E é muita gente. Eu acho que é quase o público do PHN. Não, o PHN dá mais gente. Dá mais gente. Dá bem mais gente, graças a Deus. Mas foi o dia de maior arrecadação, não foi, Deus? Foi o dia de maior arrecadação, foi o dia de ontem. Isso. Então vamos falar Então, qual foi a porcentagem? nós chegamos a 87%. Graças a Deus. Nós subimos ontem, então, 10%. Né? Exatamente, subimos 10% no dia de ontem. Então, você que colaborou com o seu Algo a Mais no dia de ontem, nosso muito obrigado, nosso Deus lhe pague. E já começa o mês dizendo, vamos começar o movimento no primeiro dia? Já agora, isso mesmo. Olha, veja só, não deixar para o final, não é, padre? Porque se a gente conseguir, a partir do dia 1º, a gente já conseguir essa movimentação, antes de terminar o mês de julho, nós vamos ter terminado a campanha. Não é verdade? É verdade. Com tranquilidade. É isso mesmo. Então, olha, claro, automaticamente, né, os 13 que faltaram no mês de junho, passou para o mês de julho. A campanha então, se vai a gente ser se mais empenhar alta. agora, bem mais alta. E vamos precisar começar o empenho antes também. Antes também. Então, você que pode, neste primeiro dia do mês de julho, faça a sua contribuição, né? Já faça o seu algo a mais, porque tem gente que já tem o débito automático lá, a data, né? Lá depois do dia 15, já faça o algo a mais agora, né? Não deixa lá para o último dia, não. Você que pode, né? Faça, ajude a família Canção Nova já nesse primeiro dia. E a maneira mais prática, qual é? O Pix. Pix.doação. Essa é a mais prática. Canção Nova. Mas o sócio também tem em casa, Patrícia, o boleto do carnê, além do boleto mensal. Pode pagar o seu boleto também. Temos tempo aí suficiente. No último dia, a gente sempre enfatiza mais no Pix por causa da questão do tempo, né? A gente paga as contas até o último instante que a gente consegue. Então, na hora que você manda, uns minutinhos, uns segundos depois, a gente já recebe o valor na nossa conta. Mas, como a gente está no início do mês, não tem, pode pagar o seu boleto, o dinheiro vai chegar para a gente. Nós vamos conseguir fazer o bom uso dele. Isso mesmo. E para mais informações, gente, vai no nosso site, clube.cançãonova.com. E você que está acompanhando agora e não é sócio evangelizador, convite para você. Essa pregação hoje fez bem? Esse momento aqui, né, oracional, fez bem ao seu coração? Então, agora mesmo você pode se tornar um sócio. E tem várias maneiras de você ajudar a Canção Nova. Ser sócio é você ter esse compromisso com a evangelização, né, Deusirene? A missão da Canção Nova é evangelizar e salvar almas, né? É um compromisso, mas é um compromisso do coração. Isso. Não é um débito que você tem junto ao banco. Eu preciso enfatizar isso. Não é porque você recebeu um boleto, 2 boletos, que você está com esse débito. O boleto ele é proposta. Então, ninguém deve nada. É de livre e espontânea vontade. Isso, você ajuda porque você ama a Isso. Canção Nova. E eu gosto muito de ouvir a frase, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Hoje eu recebi até um e-mail, agora depois vou até verificar quem foi que enviou, dizendo assim, Val, isso é tão nosso que podia virar camiseta. Mandaram um e-mail agora há pouco. Legal. Que nós temos muitos motivos para ajudar a Canção Nova. Inclusive, a Margarida, ela mandou um e-mail assim, mandou ontem à noite, ela diz, Val, glória a Deus, colocou uma aleluia desse tamanho, o sinal voltou. E aí ela dizendo que hoje ela já poderia assistir o Sorrindo para a Vida. Nem me disse de qual era a cidade, mas eu me lembro que eu recebi alguns. Obrigada ao pessoal da Rádio Difusão, eu vou encaminhando para eles vão respondendo aos sócios. Mas no início do programa, Deusirene, eu dizia assim, que o que mais enche meu coração de alegria e esperança
e que fortalece meu comprometimento com Deus, com a comunidade Canção Nova, é ver entre nós comunidade, nós família Canção Nova, essa luta bravamente. Os sócios lutaram bravamente para que nós alcançássemos o resultado que alcançamos. E é o que eu aprendi com você, Deusirene, no Deus Proverá, eu nunca me esqueci, de que nós rezamos por aqueles que querem nos ajudar e que talvez não puderam, não por, vou dizer assim, displicência, esquecimento, indiferença, né? Mas tem gente que não ajudou, não foi por nenhum desses motivos, mas não nos ajudaram porque realmente não puderam nos ajudar. A nossa família, ela é imensa. Foram quase 300 mil pessoas que contribuíram, mas nós somos muito mais que 300 mil pessoas que estamos unidos e comprometidos com a evangelização. Então agora eu quero convocar todo mundo. Algo que eu aprendi, a gente vai rezar por aqueles que não puderam contribuir. Ontem uma pessoa ficou feliz porque ela recebeu uma providência e já foi providência na Canção Nova. Tem muitos irmãos nossos que precisam da providência, não só a Canção Nova. Então, no início do mês é o nosso comprometimento a rezarmos e nos comprometermos a de fato viver da divina providência. E é claro, convocar, porque se tem 300 mil ajudando, tem outros milhares e milhares e milhares de pessoas que por algum motivo não puderam ajudar. Então é com você que a gente está falando já no início do mês, a gente conta com o seu apoio, contamos com a sua oração, com a sua iniciativa, porque quem sabe e por que não, antes do dia 30, nesse mês de julho, celebrarmos o 100%. Isso. Amém. E hoje é quarta-feira da Providência também, né? Nosso Pai Fundador nos treinou a confiar na providência divina. E a gente convida você também a viver essa experiência. Se lance mesmo. Tem que ter coragem para se abandonar em Deus e viver da providência como a Canção Nova vive, né? Há mais de 40 anos evangelizando sem propagandas comercial. E sabe, eu estava em missão, né? Cheguei de missão, estava fora do país e uma pessoa me disse uma coisa que me tocou muito o coração. Ela me disse assim: padre, eu vivi um momento muito difícil, fui traído por um sócio, perdi tudo que eu tinha e chegou um momento que eu só tinha 50, né, dólares no caso, e eu tinha pouco ali, eu tinha que pagar umas contas, mas eu fui na igreja e senti de ajudar, de oferecer aqueles 50 dólares no ofertório, eu ofertei. E ele me disse, claro, foi a experiência que ele fez, ali movido pelo Espírito Santo, que a partir daquele dia, muitas coisas começaram a prosperar na vida dele e ele entendeu que quanto mais generoso ele era com Deus, mais Deus era generoso com ele, como diz a própria palavra. O Senhor, em 2 Coríntios, né? O Senhor não se deixa vencer em generosidade. Me tocou tanto o coração. E ele disse: hoje eu estou muito bem na sua vida profissional, eu tenho uma empresa, e eu não deixo de ajudar, justamente porque eu entendi, né? Não é uma troca, obviamente, mas Deus, ele também se deixa tocar pela nossa generosidade. Então, às vezes, mesmo no momento de dificuldade, se você quiser e puder ajudar, tenha certeza que isso também movimenta, né, o mecanismo espiritual da misericórdia de Deus para a sua própria vida. Verdade. Nós aqui estamos já no limite do tempo, mas a mensagem que fica para você é gratidão, louvor a Deus, a você que se uniu e vai se unir também nesse mês de julho na missão de evangelizar. Nosso coração louva a Deus por essa porcentagem que nós alcançamos hoje e nós não somos de perder o ânimo, seguimos em frente com muita alegria. O Padre vai nos dar a bênção agora e você também toma posse dessa bênção para todas as realidades que você precisa hoje. Obrigado, Deusirene. Deus continue te mantendo firme aí na sua luta, né? Você está puxando o vagão, né? E a gente vai atrás aí. Com a graça de Deus, o Senhor vai nos surpreender e com a ajuda desse povo maravilhoso que nos acompanha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, hoje quarta-feira, também Pai da Providência, que desça sobre vós, sobre toda a Canção Nova e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Val, até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. A Zilda, ela disse assim: pronto, começando o mês de julho, já com o Pix, ela enviou R$100 para ajudar o projeto da Em Aulas. Beijo, família. Obrigada, Padre. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Deus quiser, Amanhã e Deus. sexta estamos aí. Uma bênção, viu? Obrigada por ter você aqui hoje. E a gente espera você aqui nesse mês ainda para falar. Isso mesmo. Antes do último dia. Antes do último dia. É o desafio Obrigada, do mês. Ana. Até a próxima. Até. Sábado, até amanhã. Cantando. Como é linda a nossa família,
Como é linda a nossa família, como é lindo viver assim.